Olá a todos, sou Mohamed Ghulam Lorgat e bem-vindo à nossa primeira aula de Fundamentos da HTML. A internet hoje em dia é usada quase por todos, através de laptop, computadores, desktop, smartphones e outros dispositivos. Na internet encontramos vários serviços. Existem lá páginas, vários tipos de páginas, de aplicativos. Temos Facebook, temos o Google, existem vários outros recursos, outros websites. Mas hoje vamos falar de HTML. Por que HTML? Porque a internet, a sua raiz ou as suas páginas, elas quase todas são criadas usando HTML. HTML é um elemento nuclear no desenvolvimento web. Deste modo, vamos iniciar com a nossa primeira aula de HTML e CSS. Iniciamos a introduzir um bocado de HTML e em seguida prosseguimos com o CSS. Então, antes de ir mais em frente, é necessário entender a arquitetura da internet ou do funcionamento da página web. A arquitetura da web é baseada em dois elementos principais, que é o cliente e servidor. O servidor é um computador super potente onde irão ser guardadas as nossas páginas. As páginas que vamos criar usando HTML, CSS, JavaScript ou outras linguagens, vamos guardar ela neste servidor. Em seguida, o cliente abre essas páginas ou acessa essas páginas guardadas no servidor a partir do seu computador ou dispositivo, usando um aplicativo chamado navegador. Existem vários tipos de navegadores, como Chrome, Firefox. Hoje em dia o Edge está no topo, é um bom performance. Então, esta é a arquitetura do aplicativo ou página web. Porém, vamos iniciar com a parte de cliente. E, pouco aos poucos, entramos com o servidor, que é a parte um bocado mais complexa. A parte do cliente ou browser, podemos dizer que é a parte do navegador, onde o cliente, o usuário, interage com o navegador, acessando as páginas, clicando os links, usando a partir do keyboard, mouse e assim interagindo em frente. Na execução do cliente encontramos HTML, CSS, Tableless, JavaScript. Iremos falar sobre outras mais em frente. Então, é muito importante entender que a parte de cliente tem a ver apenas com a aparência, o UI, a interface gráfica. O que acontece conosco quando vamos ao Google? Estamos simplesmente a clicar lá naquele campo do Google, a escrever, clicamos depois Enter, verificamos o nosso resultado, aquela parte do cliente. A parte do servidor é o que acontece lá no computador do Google. Ok? E para desenvolvermos esta parte do cliente, HTML é necessário. Mas antes de irmos para o HTML, gostaria de vos familiarizar um bocado com o XML. XML é Extensible Markup Language. Ele é quase parecido com HTML. Mas
ele não foi criado para desenhar ou para estruturar, ou seja, para criar a parte do cliente, mas sim para armazenar e transportar dados. E é uma recomendação do www, a população World Wide Web. Então o XML não faz nada. Ou podemos dizer, o que o HTML faz, o XML não faz o que o HTML faz. Por isso que é muito importante sabermos esta diferença antes de entrarmos no HTML. O XML é apenas para armazenar e transportar dados. Ele preocupa com os dados, se é o seu nome, apelido, sua data de nascimento, existe uma mensagem, qualquer informação que vai ser enviada, ok? Temos um remetente, um receptor, tem o título, a mensagem, ok? Movendo para frente. Agora, XML e HTML, eles foram criados com objetivos diferentes. O XML é para transportar dados, mas o HTML é para exibir esses dados. Então podemos dizer que o XML ela ajuda a trazer esses dados, entrega ao HTML e o HTML exibe, mostra, é aquilo que nós apreciamos, vemos lá no navegador, é o HTML. Ok? Então, existem elementos de HTML e XML chamados tags. Então, no XML, esses tags não são predefinidos, mas no HTML são. Iremos falar mais dos tags lá em frente. Então, o XML e o HTML são diferentes, mas criou-se uma nova linguagem de marcação, XHTML. O que é? É HTML, mas é escrito como fosse XML. Mas por quê? Por que estamos a fazer isso? HTML ele possui as suas tags, mas ela ainda falta algumas políticas, as regras tão sólidas como o XML tem. Por exemplo, o XHTML usa a linguagem, sim, marcações, tags de HTML, mas as regras, a rigidez, ele leva do XML. E rigidez, do que estamos a falar? Primeiro ponto, XHTML é suportado por todos os principais navegadores. Ok? O XHTML vem para mitigar o ruim que existe hoje em dia no HTML. Ok? Muitos códigos hoje em dia criados no HTML são criados sem seguindo as próprias regras da HTML. Na mesma, o HTML funciona, mas na execução ou na sua apresentação pode não haver uma diferença, mas pode criar alguns problemas em dispositivos sem compatibilidade ou também pode criar confusões ao integrar com outra tecnologia. Daí é importante usarmos o XHTML por causa das regras. E regra? Por exemplo, usarmos o HTML é obrigatório. Usarmos essas tags HTML, head, title, body são obrigatórios. Quando falamos dos elementos dos tags, então eles são obrigatórios. Mas no HTML, se por exemplo não mencionares o head, o title, até nem se escreveres mal o body, por exemplo, em vez de pôr B, colocares o D, o HTML vai receber, ele vai interpretar, vai executar e as coisas vão ir para frente. Mas é uma regra que está sendo partida.
ok? Logo, o XHTML foi criado para mitigar este problema e fazer com que as regras são seguidas. Por exemplo, no XHTML, os elementos devem estar alinhados, significa deve ter uma estrutura, deve estar bem alinhados. Iremos falar isso um bocado depois. Deve haver uma indentação, sabermos que elemento é o principal e qual é o secundário. Um elemento que está dentro do outro não deve estar na mesma linha, mas sim um bocado dentro para sabermos que pertence àquele elemento. E todos os elementos devem estar fechados devidamente. Não podemos abrir e deixarmos assim aberto. E todos os elementos devem estar em minúsculas. E também deve ter uma raiz. Então, são regras. XHTML ele é tão rigoroso que, se não seguir essas regras, ele gera erro. Dá erro e não deixa ir mais em frente. Mas o HTML ele é tão bom que nem vai gerar erro. O programador vai ter que sozinho ver que errei esta parte e devo consertar. Mas o XHTML não faz isso. Ele cria erro. Temos aqui uma estrutura do XHTML. Podem ver que este primeiro elemento, doctype, é obrigatório. Sem colocar, basta faltar um elemento, uma letra, o XHTML não vai deixar ir para frente. Sem incluir também este www.w399 também. Ok? Então, este foi apenas uma pequena introdução ao que estamos a entrar. Ok? Mas não esqueçamos que o nosso foco é o HTML. HTML, a sua sigla tem o seguinte significado: Hypertext Markup Language. Ela é uma linguagem de marcação definida por padrão pelo W3C, que é o World Wide Web Corporation. Este arquivo ou ficheiro HTML ele contém marcadores, em inglês chamamos de tags. Ok? Iremos usar mais a palavra tags. Basta entendermos o inglês com metade de caminho a nossa área de tecnologia de informação, informática ou ciência da computação, logo o metade de caminho alcançado. Então, estes marcadores ele indicam ao navegador que como essa página deve ser. Deve estar assim, desta forma, este elemento fica em cima, aquele fica embaixo, aquele fica do lado direito, ok? Que cor e tudo. E esses todos tags têm um ponto de início ou partida e um fecho, ok? É muito importante entender isto. Quase todos os tags têm um fecho. A seguir, podemos ver a estrutura básica do HTML. Podemos ver aqui na primeira imagem, no navegador, temos a nossa página já executada. Esta é a minha primeira página. Ok? Apenas para a apresentação desta frase usou-se esta estrutura. Podemos ver que estão bem alinhados. Existe uma organização. Começamos com um elemento de raiz, que é o HTML, e podem ver que logo ao abrir fechou-se o HTML no final. Ok? Significa que esses todos os elementos estão dentro do elemento ou da tag HTML. Em seguida, temos o head. Abriu-se o head, fechou-se. Dentro do head tem o title. Normalmente colocamos dentro do head as informações para o navegador. Por exemplo, tem aqui o title, que é o título da página. Podem ver que este título da página aparece em cima no navegador. Em seguida temos o body.
onde vem o corpo da página. Podemos dizer, é como se fosse um texto. Temos lá um título, que é este aqui, e já o corpo do texto, a sua história, é esta. Ok? Então, sem perder muito tempo, vamos aprender a criar o nosso programa, o primeiro programa HTML. Ou, aliás, não o programa, mas a página. Para ser um programa, vamos ter que integrar vários outros elementos. Então, iniciando, a primeira coisa que vamos fazer é abrirmos um editor de texto. É necessário termos um editor de texto. Onde arranjarmos esse editor de texto? Existem vários, muitos descarregam. Mas, para um iniciante, alguém que está a aprender agora, do zero, vamos para a primeira coisa, algo básico, que não precisamos descarregar nem nada e existe já lá no nosso sistema operativo Windows, chamado de Notepad, ou, em português, bloco de notas. Para isto, vamos ao nosso Stat e pesquisamos Notepad. Podem ver que eu tenho dois tipos de Notepad. Tenho o Notepad++, é algo que eu descarreguei, é um outro editor de texto, um bocado sofisticado. E temos o Notepad simples, que é o aplicativo que já vem junto com todos os Windows. A partir de XP e agora que temos 11, todos possuem. Então, vamos abrir o Notepad. O que fazer neste Notepad? Este Notepad nos facilita a escrevermos os tags, os nossos tags da HTML aqui e em seguida o navegador vai interpretar ou ler este ficheiro criado no Notepad. Então o Notepad nos ajuda a escrever os nossos tags aqui e criar a nossa página HTML. Ok? A primeira coisa a fazer antes de começarmos a escrever é identificar o que pretendemos criar. Ok? No momento é uma nossa primeira página. Logo, o primeiro passo é salvar o ficheiro. File, Save As. Ok? Save As. Vamos salvar o ficheiro primeira coisa a fazer é salvar o ficheiro e antes de salvar temos de dar um nome a este ficheiro. Existe uma regra que quase todas as páginas principais chamamos de index. Index. Todas as páginas na internet, alguns chamam home, mas o padrão é index. Em seguida colocamos um ponto HTML. Por que ponto HTML? Esta é a extensão para o sistema, para o navegador também entender que é um ficheiro HTML e deve ser interpretado usando um navegador e conhecer os tags, elementos e ler para o cliente conseguir aceder e entender a página. Index.html é a mesma forma que os áudios, vídeos também têm MP4, MP3, uma forma de identificar os ficheiros. Antes de clicarmos no Save, temos de trocar aqui também Save as Type e colocamos All Files, só para evitarmos que este HTML é salvo como fosse um ficheiro texto, ok? Só para prevenir. Em seguida, clicamos no Save. Depois disto, agora que já salvamos, podemos já iniciarmos com os elementos ou a estrutura básica da HTML. Primeiro elemento, HTML. É o primeiro tag. Identifica que este é uma página ou um elemento HTML e deve ser interpretado desta forma. Em seguida, vou dar um espaço e logo
vou fechar o tag. Todas as tags têm um fecho. Em seguida, irei clicar o Enter, darmos um espaço, clico o Tab, podem ver que clicando o Tab, ele saltou um espaço onde eu irei escrever o outro tag, que é o Head. O Head, estamos a falar do cabeçalho, onde vamos colocar informações da página que em seguida o navegador vai interpretar. Head. Ok? Mais uma vez o tab e desta vez vou colocar o title. O title, a minha primeira página. É apenas um título qualquer. Podem ver que ainda não fechei o head. Mas antes de fechar o head, tenho que fechar o title. E agora fecho também o head. Vamos entender bem que o title deve estar dentro do head. Por isso que inicia o head aqui e fecha depois do title. Mas o title, ele fecha antes de fechar o head. Ok? Existe a diferença. Iremos aprender mais tarde os outros elementos que podemos incluir no head, mas do momento vamos iniciar com o title, que é o título da nossa página web. Antes de ir mais em frente, podem notar que aqui no nosso nome aqui já vem um asterisco. Podemos dizer que sempre devemos atualizar ou salvar. File save, para não perdermos o nosso progresso. Ok? Por causa de uma falha de corrente ou a sua bateria ou algo, um incidente que ocorrer, não se sabe, podemos perder todo o nosso código. No momento é apenas algo pequeno, podemos escrever de novo, mas temos já criar esta prática para mais tarde não perdermos o progresso de um grande projeto. Podemos ter várias páginas, uma página com 1000 e tal, 2000 e tal de linhas de código. Ok? Em seguida, o próximo tag é body, o corpo. Abro e fecho também. Ok? Vou dar um espaço também. Aqui é onde escrevo o corpo da minha página. O que eu quero para aparecer no navegador. Atenção, o título não vai aparecer no navegador, ou seja, na parte principal do navegador. Não vai ser interpretado lá dentro, mas sim vai ser interpretado de uma forma geral, ok? Não dentro do corpo do navegador, mas ele irá mostrar em cima que o título da página é tal, mas não será exibido no corpo. Para exibirmos, temos que escrever dentro do body. Aqui escrevemos, por exemplo, esta é a minha primeira página de HTML. Ok? Então, podemos ver que algumas palavras nossas não têm acentuações, mas no momento não é o nosso foco. Mais tarde iremos aprender como incluir acentuações e assim pouco aos poucos. Ok? Chegamos lá. Em seguida, fazemos a mesma coisa, File Save ou corta-mato, Ctrl S. Quem tem um teclado em inglês. Ok? Se não, quem usa em português, acho que é Ctrl G. Mas, File Save ou File salvar ou gravar. Então, agora, o que podemos fazer? É muito importante sabermos onde que salvamos o nosso ficheiro. Ok? Anteriormente, podemos ver que quando salvei, escolhi o ficheiro, aliás, o diretório de download, de transferências. Então, logo, eu tenho de ir para o downloads. Podemos ver que está aqui, ok?
um sítio. Eu escolhi Downloads, faço duplo clique e aí, nosso corpo. Só para vermos, o título vem aqui em cima, a minha primeira página, e embaixo, esta é a minha primeira página da HTML. E o que é? É o nosso corpo. Ok? Então, esta é a estrutura básica e o que é necessário para iniciarmos com a criação de uma página web ou HTML. Voltando para o nosso slide, após entendermos a estrutura básica, é necessário praticarmos muito esta estrutura básica, é necessário. Mais tarde, nem precisarão de abrir o slide ou o manual, simplesmente, nem no sono lá, sonhar assim, irão conseguir escrever numa folha ou num caderno ou no computador mesmo, sem nenhuma ajuda, sem precisando de pensar até. Então, esta é a estrutura básica que uma página HTML deve ter. Em seguida, vamos falar um bocado de tags. Existem vários tags. Já conhecemos o próprio da HTML, que define, mostra um documento HTML, o corpo que é body, ok? Em seguida temos o tag de parágrafo, que é o P, quebra de linha, break, BR, H1 até H6, que é para cabeçalhos, que são outros títulos, esses títulos ou cabeçalhos que já podem aparecer dentro do body, ok? Depois temos o HR, temos um comentário. O que é comentário? São notas que podemos tomar, são notas que não vão aparecer lá no navegador, mas quem está a escrever irá aparecer apenas para o programador. Então existem vários, ok? Eu recomendo irem ver cada tag no manual, não só no manual, existem vários na internet também. Tem a página do W3 School, oficial do World Wide Web, onde podem adquirir mais informações e auxílio. Ok, em seguida podemos ver um bocado sobre o tag de links e imagens. Links e imagens. O que são links? Links são tags que permitem o cliente clicar num certo texto e o navegador lhe redireciona a outra página. Ok? E onde que escrevemos este link? Atenção, todos os tags que vamos aprender de hoje em diante são todos inclusos dentro do tag body. Isto é HTML. Colocamos tudo dentro do body, do corpo. Se queremos para ela aparecer no navegador, se queremos interpretar, então devemos usar esses todos tags dentro do body. Então, por exemplo, temos aqui este link a href. O que é href? Ele é um atributo deste tag a. Então, existem alguns tags que recebem atributo e o a é um deles. Por exemplo, o H1, HTML não tinha atributo, mas o a pode haver um atributo HTML ou body, mas não é obrigatório. O a é obrigatório. Vem aqui o href e podemos ver aqui vem um site sirius.com.br, ok? Em seguida temos aqui página de Sirius e fechamos o tag. Podem ver que a nossa lição que aprendemos logo no início, que todos os tags têm um fecho, aqui mantém. Então não paramos de fechar os tags, ok? O tag inicia aqui, ok? Até aqui. Só aumentamos este atributo.
é um atributo, podemos escrever aqui dentro também www.google.com, por exemplo, e estando entre aspas duplas. Em seguida, aqui onde vem página de Sirius, podemos escrever Google ou página da Google, depende. E no navegador irá aparecer algo como este texto aqui, por exemplo, Google. Ao clicares, ele irá redirecionar a página do Google ou qualquer uma outra página, pode ser um seu perfil, pode ser uma sua página ou pode ser Facebook também, ok? Então, recomendo explorar mais este tag, praticarem mais. No final, podemos ver aqui, no final desta página, podemos ver aqui, tem IMG. O que é IMG? É o tag para incluir imagem no HTML. E depois vem SRC, que é o atributo source, logo.gif. Ok? Logo.gif é o ficheiro, o nome desta imagem, deste ficheiro. .gif é a extensão, pode ser JPG, ok? JPG, aliás, JPG, né? Ou pode ser PNG. E vem aqui Alt. Alt, logo da Sirius. É um outro atributo que, no caso não for possível, às vezes encontra uma falha ou a imagem pode corromper, então o Alt é um texto que apenas no lugar da imagem, se não encontrar a imagem no servidor ou no computador, o Alt aparece lá logo da Sirius, um texto apenas mostrando que a imagem que não está aparecendo aqui é isto, é o logo da Sirius. Então, indo mais em frente, no HTML é possível criarmos tabelas. Podemos ver este código aqui, table border, e a sua execução no navegador, desta forma. Coluna 1, coluna 2, ok? Com as linhas e tudo. Background e fontes. É possível no HTML definirmos a cor do fundo. No momento podemos ver que no navegador a nossa página criada ela apresentou um fundo de cor branca. Vamos trocar. Fazemos um fundo de cor azul, por exemplo. Trocamos a cor também das letras, que estão em cor preta, para cor branca. Verde. Ok? Verde, sem nenhum problema. Ou também podemos definir o fundo da página como uma imagem. Podemos usar uma imagem como o fundo de toda a página. Não há nenhum problema. Ok? Podemos ver aqui um outro exemplo, onde está-se a definir o tamanho da fonte das letras. Significa que este texto com fonte específica, este texto, quando aparecer no navegador, o seu tamanho vai ser 2 e face vai ser verdana. O que é face? Face já é o tipo de fonte. Os que já usaram o Microsoft Word sabem que existe lá Arial, Times New Roman, então lá muda-se os tipos de fonte, o que aqui no HTML também pode ser feito. Em seguida, um outro elemento muito importante, o tag, é form, ok? Que é muito comum. O form refere-se ao formulário. Podem ver que este tag também foi adicionado dentro do body, ok? O form, por exemplo, temos login que fazem no Facebook, temos aquele campo no Google que onde escrevemos o que podemos pesquisar, aquele é um form. E dentro deste form temos inputs. Inputs já são os campos. O form é como o HTML, por exemplo, é uma tag que mostra o início e o fim do formulário e dentro dela temos, por exemplo, aqui 3 inputs. Como podem ver aqui, o navegador irá aparecer desta forma: nome, primeiro input, sobrenome, segundo input e a senha, terceiro input. Então, o form não se limita apenas a estes tipos de input. Existem select, existem checkbox, radio button, existem vários outros. Ok? E
Também o que aprendemos há bocado sobre HTML, da troca de cores, de fontes, da troca de background, também pode-se fazer nos inputs. No momento, a cor de fundo do input é branca, mas podemos fazer para ele ser verde. Ou, por exemplo, no caso, não preencheres o formulário, quiseres fazer login sem preencher nada, muitas das vezes, por exemplo, o Facebook mostra uma cor vermelha, mostrando um erro. Então, isto tudo pode ser feito aqui. Então, falando dos formulários, um outro podemos falar que não falta é o button. É outro input ou outro elemento do formulário muito importante. Já falamos de checkbox, que vem um campo onde colocamos um tick, um certinho. Existe file, é outro input para conseguirmos fazer upload do ficheiro. Temos upload da imagem também. Temos o hidden. Hidden é um atributo usado no input para esconder. Se escolhermos esconder o input, podemos usar o hidden. Podemos entender mais tarde um bocado. Password é um tipo de input onde logo já vem cifrado ou a senha já vem escondida, não aparecem ao cliente. Ok, vem o radio button onde vem botões, ok, uns redondinhos. Tem reset para limpar todo o formulário. No caso, quiseres começar do zero, preencheste mal todo o formulário, então basta adicionar este botão reset. Depois tem o submit que submete os dados do formulário e envia para o servidor. Ok? Então a parte do servidor ainda iremos chegar lá, mas no momento vamos focar com a parte de cliente que é HTML. E no final o input text é o que vimos no exemplo anterior. Formulário. O formulário é mais usado para criar uma conexão ou enviar dados para um arquivo de HTML para um outro arquivo. Que arquivo? Este arquivo está no servidor, sim, mas é um arquivo não HTML. Mas sim um arquivo com indicações ou instruções dadas em outras linguagens. Pode ser PHP, Java ou outras. Ok? Agora, como enviar? Existe um atributo action do formulário. Lá no action especificamos qual é este ficheiro que depois de submetido devemos enviar os dados. Ok? E este arquivo, como mencionado, deve estar num servidor web. Existem vários servidores web, como Apache, Tomcat, IIS, e eles estão em linguagem de programação, como JSP, que é da Java, PHP, ASP, que vem do Basic, tem SPX também, que é do C Sharp, o Servlet, Servlet também é de Java. Ok? Mais em frente, podemos ver o exemplo do que mencionei há bocado. Temos aqui o body, form, action. Podem ver que dentro da action vem o arquivo .jsp para onde iremos enviar esses dados preenchidos. Carlos, Basílio, a senha, clicar enviar. Basta clicarmos em enviar, podem ver que no navegador o URL vai ser desta forma. Ok? Processa form, first name, Carlos, last name, Basílio e senha. Podem ver que aqui já conseguimos ver a senha, né? Então, isto tem a ver com o método que usamos para enviar os nossos dados. No formulário temos dois tipos de métodos, get e post. Se usarmos o get, ele envia os dados a partir da URL. Se usarmos da forma post, aí que já é mais uma forma segura, sigilosa, onde irá passar a partir da memória e não a partir do URL. E irá de uma forma escondida. Então, muito importante, entendemos os tags, não só do HTML, mas dos formulários. Formulários também têm alguns tags que já mencionamos, alguns já falamos, atributos também.
Temos, por exemplo, input, text area, que é um campo texto. Temos label, ok? Select, option, button, vários esses que recomendo verificar. Em seguida, temos aqui uma outra, podemos dizer, linguagem, ok? Usada juntamente com, atenção, algo que devemos prestar muita atenção, que é HTML e CSS não são linguagem de programação, ok? Devemos dizer que HTML é linguagem de marcação e CSS serve-se, ou podemos dizer, uma linguagem de estilo. É usado para estilo, para estilar, ok? Para embelezar o HTML. Então, o CSS é usado com o HTML juntamente. Ele define como este HTML vai ser apresentado, ok? Define a formatação, as cores, ok? O fundo, como que as letras, fontes devem estar, o seu tamanho. Sim, o HTML também faz, mas é limitado. Tem limite, não consegue fazer quase tudo. O CSS tem mais funções, ok? Tem mais funções. Então, o CSS é o padrão de estilo na construção de página HTML. Podem existir outras, mas eles derivam na mesma de CSS. Ok, um formato geral, só para entendermos. Para definirmos o CSS, escrevemos pelo menos aqui, primeiro, aliás, o seletor, em seguida, propriedade e o valor. E esta propriedade e o valor está dentro das chavetas. Ok? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Body, ok? Não entra essa travessão, não entra no CSS. Body, dentro das chavetas tem o color e tem o black. Vamos tentar interpretar. O que é que está a dizer? Este código simplesmente diz que o tag body que nós temos lá no HTML, a sua cor deve ser cor preta. Atenção, falamos que tudo vai ser em inglês, ok? Entendemos inglês, iremos entender também os conceitos. Então, HTML body, a cor deve ser preta, mas a cor de quê? Então, este tag é do CSS. Existem tags da HTML para definir a cor, mas são diferentes. A CSS já tem tags dela diferentes, que é color. Color é para definir a cor da fonte. Significa qualquer coisa que for escrita dentro do body, a cor vai ser preta. Se quiseres, podes mudar, colocar color green e em seguida tudo o que for escrito vai saindo em cor verde. Outro exemplo, podemos ver aqui o P. O que é P? Se refere ao parágrafo. Significa que todos os parágrafos dentro do HTML, fonte family Verdana, o tipo de fonte usado aqui vai ser Verdana. Text align center, significa que vão estar centralizado este texto e a cor vai ser vermelha. Ok? Então podemos ver que temos várias propriedades. Então, para inserirmos várias propriedades, separamos por ponto de vírgula. Não é necessário estarem numa única linha, podemos fazer na outra linha também. Por exemplo, enter, o text align vai, mas devem estar dentro da chaveta. Ok? Em seguida, H1, H2, H3, podem ver que numa única vez está a se definir para vários desses cabeçalhos a cor verde. Ok? Então, aqui apenas alguns exemplos como definimos o CSS. Classes. O que são classes? Classes são elementos que podemos criar, ok? Podemos criar no CSS e depois alocarmos essas mesmas classes, do que podemos ver que no exemplo passado nós chamávamos, por exemplo, aqui estamos a chamar body, P, H1, H2, o que são eles? São já tags, são tags, mas
vamos supor que eu pretendo, por exemplo, definir certas propriedades, não só apenas a body, ok? Não só apenas a P, H1, mas a outros também. Então, o que eu faço? Eu crio, por exemplo, uma classe, ok? Podemos criar desta forma. Normalmente escrevemos assim, ponto, direita. Então, o que é direita? Direita é o nome desta classe. Estamos a colocar aqui text align right, alinhada à direita. Então, significa que esta classe está a definir que qualquer texto deve estar alinhado à direita. Então, se eu levar esta classe e colocar em qualquer elemento, pode ser, podemos ver um exemplo aqui, P classe igual a direita. É desta forma que se define uma classe. Eu posso pôr num elemento, por exemplo, H1, mas se este H1 ter classe direita, automaticamente este texto que está aqui dentro, ele vai estar alinhado de forma direita. Ok? Então, classe é uma forma de definir uma sua regra, empacotar ela num elemento e quando for necessário, quiser usar aquelas propriedades. Por exemplo, no momento aqui apenas tem text align, é um, mas podes fazer vários. Ok? Pega aquelas todas as propriedades apenas chamando aquela classe. Chamando esta classe direita, logo automaticamente o que existe dentro deste tag H1, ou pode ser qualquer um outro, nem pode ser um input também, ele vai exibir no navegador seguindo as propriedades que definiste no seu CSS. Ok? Agora, qual é a diferença entre este primeiro exemplo, ponto direita? Este ponto direita está a dizer que esta classe pode ser usada para qualquer elemento. Mas este segundo, estamos a dizer que este centro, esta classe, é para o parágrafo. Ok? Podem ver que este terceiro também é o que está a ser feito. A esquerda. É simples. Essa esquerda pode ser usada para qualquer um outro elemento. Então, CSS. Existem três formas como definir um CSS. Podemos escrever CSS num ficheiro separado. Vamos criar um ficheiro diferente do HTML fora. Da forma que salvamos index.html, podemos salvar também como estilo.css. Por exemplo, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. File new, ok? Este aqui é já um outro ficheiro. Vou fazer o file cvs. Irei salvar no mesmo sítio onde está o HTML. Irei dar o nome estilo.css, que é a extensão CSS. Fazemos o save. Então, o primeiro exemplo. Vamos escrever aqui, por exemplo, body. Eu pretendo que, muita atenção, fechamos a veta. Eu pretendo que todo o texto dentro do body apareça em cor azul, ok? E o seu tamanho deve ser 20px, ok? Vou salvar. Então é um ficheiro apenas que criei separado e salvo aqui. File, save para atualizar. Mas será que já está? Não, ainda. Temos de voltar ao nosso ficheiro HTML. Abrimos o nosso HTML, viemos para aqui. E lembra-se, tinha dito que existem outros elementos que podemos incluir cá dentro do head. Então, aquele ficheiro que criamos lá fora, temos de chamar aqui dentro do CSS. Temos de importar para este HTML interpretar
ok? Ser interpretado no navegador juntamente, ok? Como? Escrevemos aqui style, é o tag, podemos ver aqui, temos aqui o tag, link rel style sheet. Esta forma é para integrar ou importar um ficheiro externo, mas podemos ver que aqui tem a segunda forma. Qual é a segunda forma? Este de style. Então, existem três formas. Vamos entender bem a diferença. A primeira forma, ok? Voltaremos ao nosso ficheiro criado, mas a primeira forma é com o style. Text CSS. É uma forma de indicar o ficheiro que aqui vamos colocar um texto e este texto vai ser CSS. Daí também fechamos o style. O que nós escrevemos lá naquele ficheiro CSS vamos colocar aqui. Body, ok, color, blue, font, size 20 px e fechar. Então, esta é a primeira forma, por exemplo, de incluir o CSS dentro da HTML. Depois, File, Save, vamos para aqui, faço um refresh e podem ver que o CSS já estou todas as letras, as fontes em azul e o tamanho 20 px. Então, o tamanho é definido em unidade px. Agora, voltando para a nossa página HTML. Então, a questão, por que criamos o ficheiro externo? O ficheiro externo é uma outra forma como podemos também incluir o CSS. Então, a segunda forma é desta. Escrevemos, em vez de nós escrevermos todo aquele código head style aqui no head, é só apenas escrevemos lá no externo e depois escrevemos aqui style sheet, ok? Link rel style sheet. Em seguida, aqui também temos que mencionar o tipo e já onde está localizado o nosso CSS. Então, voltando para aqui, type text CSS e href, ok? Então, uma boa prática de fechar o tag. Podemos ver que este tag não se fecha desta forma, não, mas colocando aqui logo dentro desta tag. href é aqui onde colocamos a localização. Normalmente muitos têm esta prática de pôr numa pasta CSS, assim estilo .css, mas não é o que fizemos, como estamos apenas a demonstrar. Do momento vamos colocar apenas o estilo.css. O que tem a ver com esta localização? É sempre necessário vermos onde que este ficheiro criado de CSS, onde que ele está. Será que está junto na mesma página, na mesma pasta, aliás, que a nossa página HTML? Se está, é só apenas escrevemos o nome e a extensão. Se não está, está noutra pasta, devemos levar a localização daquela toda a pasta, como por exemplo o CSS, estilo CSS. Significa que temos a página HTML e depois, dentro daquela pasta, o CSS foi colocado dentro de outra pasta. Então sempre é necessário sabermos a localização. Então, vou também atualizar, salvar, vamos para o navegador, faço refresh e a mesma coisa. É a mesma coisa que aconteceu. Ok? Então, aquilo que nós escrevemos, o body, o color, está naquele ficheiro externo, está guardado, salvado lá atrás. Quisermos fazer alguma mudança, é abrirmos de novo aquele segundo ficheiro, alteramos lá e reflete aqui. Então,
Desta forma, é só necessário pôr esta linha. Acabou. E todas as atualizações, mudanças de CSS é lá naquele ficheiro externo. E nem precisamos tocar o CSS nesta página. Mas se seguirmos aquela primeira forma, onde escrevemos style, significa que iremos encher todo o nosso código aqui. Iremos estar a escrever vários outros elementos aqui. O CSS tudo feito aqui. Não há nenhum problema, podemos fazer, mas recomendo quando tiver muita coisa, para evitar criar uma salada, cria algo externo e deixa no ficheiro externo. CSS separado para estar bem organizado e conseguir detectar quando tiver erro ou quiser fazer alguma modificação. Ok? Mas se for algo pequeno, não há nenhum problema. Ok? Isso está à escolha, à preferência do programador ou web designer de escolher o que ele pretende fazer. A terceira forma de incluir o CSS, por exemplo, vamos de novo ainda com aquele nosso exemplo de body. Eu pretendo mudar a cor e a fonte do body. Então, entro aqui. Este chamamos de inline style. Ok? É uma forma de incluir, ok? Uma forma inline de incluir as definições ou propriedades de CSS. Então, voltando, primeiro escrevemos o style igual entre aspas duplas. Então, temos o color, que era o blue, ponto e vírgula, depois o font size 20, vamos salvar para 24. Ok, muito bem. Salvamos, vamos para o save, abrimos o navegador, podem ver a mesma coisa, e como mudamos o font size para 24, também mudou aqui. Muito bem. O CSS, onde que aplicamos? O CSS aplicamos no HTML. Para o quê? Para podermos formatar o seu background, textos, fontes, margens, bordas, listas, tabelas. Ok? E tenho aqui o link, como já tinha mencionado, da B3 Schools. Aí vem mais informações, muitas, e podem pesquisar lá além. Em seguida temos o Tableless. O Tableless é um conceito, uma campanha que começaram a criar para todos optarem por usar HTML e CSS. Antes de existir o CSS, eram criados HTML apenas com tabelas, o table. Então, para organizar, por exemplo, o cabeçalho, para organizarem o corpo, as partes de lado, menu, as partes de baixo, esses todos elementos, eles usavam table, usavam tabelas, linhas e colunas, que não é uma boa forma. E agora o CSS já faz isto tudo com o elemento ou tag chamado div, que é para criar divisões, para estruturar bem elas. Ok? Então, div é um dos elementos muito importante, até uma das razões porque também o CSS é usado. Então, Tableless é sem tabelas. Então, esta campanha que iniciaram para adotarem o CSS com HTML e evitarem o uso do table. Ok, então chegamos ao fim da nossa primeira aula. Espero que tenham entendido algo e foi possível vos motivar para entender mais e pesquisarem mais no vosso tempo. Então, continuem a estudar, a pesquisar. Até a próxima aula. Fique bem.